Portanto, né, a zona urbana, conforme nós já vimos na aula passada, é um conceito que se confunde, se assemelha com o próprio conceito de cidade. Vocês lembram que cidade é a porção urbanizada do município, né, ou como se fala, né, fala o professor José Afonso da Silva, na doutrina do Gaston Gese, se trata de uma área urbanificada, né, com racionalidade, etc., né, sendo, portanto, a cidade a porção do território que se desenvolve a urbanização ou urbanificação. No Brasil, o município é o ente político, é o ente federativo, em que sempre há uma cidade. Então, em todo município, sempre há uma cidade. Tá? No conceito de cidade, como nós já falamos, aqui estou fazendo uma retrospectiva, há elementos como densidade populacional, atividades econômicas típicas, políticas sociais, sede de poder político e funções específicas, aquelas funções da cidade que nós já analisamos lá no direito urbanístico. E aí, então, eu afirmei aqui, né, no Brasil, todo município sempre tem uma cidade, né? E aí eu pergunto, seria possível o contrário, você ter cidade sem existir município? E aí a resposta é sim, mas num único local, onde? No Distrito Federal, em que você tem a cidade de Brasília, em que você, inclusive, na legislação local, chama ela de cidade, chama a cidade satélite de cidades, tracinho satélites, mas que não estão dentro de um município, e sim dentro do Distrito Federal. E jamais se transformarão em municípios, ok? Então, são cidades dentro do Distrito Federal. São cidades como mera divisão territorial do Distrito Federal. Lembrando que a Constituição Federal de 88 chegou a prever a possibilidade de municípios em territórios federais, quer dizer, não em estados e territórios federais, mas como depois. Território federal, por exemplo, Fernando de Noronha foi extinto, se agregando ao estado de Pernambuco. Então, você tem aí claramente, né, uma inexistência hoje de município em território federal. Nesse caso, quando o município existia como parte componente de território federal, obviamente ele não era também um ente autônomo, era uma mera descentralização. Entretanto, essa figura não existe mais, o que existe ainda é cidade, não município. Você não vai falar o município de Brasília, né? O município não, ela é a cidade de Brasília, porque é uma realidade urbanizada dentro do Distrito Federal, né? Que é uma definição específica de Distrito Federal, nem território federal território era outra coisa, né? É Distrito Federal. E aí as cidades satélites, portanto, você pode ter cidade, no Brasil você tem cidade, dentro de algo, né, que não é o município, dentro do Distrito Federal. Portanto, é possível existir cidade sem município. Outra pergunta também que eu posso fazer a vocês, é possível existir no Brasil um município com mais de uma cidade? Um município com mais de uma cidade? Estou fazendo aí de propósito para você trabalhar o conceito de cidade versus município. No Brasil, não. Tá? No Brasil não existe isso. Tá? No Brasil, o município sempre terá apenas uma cidade. Uma cidade, que é a zona urbana, e o restante do território do município, por exclusão, é a zona rural. Tá? Então, o município sempre tem uma cidade. É assim no resto do mundo? Não. Portugal, por exemplo, tem município com mais de uma cidade. Tá? Então, essa é uma definição aí do sistema jurídico específico. Tá? Então, é possível, né, você ter mais de uma cidade, mais de uma região, zona urbana definida dentro do mesmo município. Aqui no Brasil, não. Segunda espécie de divisão territorial do município, que é importante a gente compreender. Os distritos. Então, o que é distrito, pessoal? Distrito é, por definição, uma divisão administrativa interna do município, para fins de administração pública local, prestação de serviços públicos, organização de serviços públicos, etc. Qual é o detalhe importante? Esses distritos, e somente esses distritos, podem se tornar municípios, né? Então, isso está definido também aí na Constituição. Vejam só, artigo 30, inciso 4º,
né, naquelas competências materiais e legislativas do município, se prevê, compete aos municípios, inciso 4º, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. E aí, quando a gente fala em legislação estadual, onde que nós temos que nos socorrer? Qual é a primeira, né? O primeiro diploma normativo no nível estadual que você tem que verificar? Constituição estadual. E aí, na Constituição do Estado de São Paulo, você tem no artigo 24 a definição de competência, né, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, para a iniciativa de leis complementares, aí eu ressalto o caput as leis complementares, e aí no parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição do Estado, você tem, né, esta previsão: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa a iniciativa das leis que disponham sobre, número 2, regras de criação, organização e supressão de distritos nos municípios. Então, o que eu estou dizendo é, distrito é uma divisão administrativa interna do município, para melhor prestação, organização, né, da atividade administrativa municipal. Mas qual que é a base da existência dos distritos? Primeiro, eles existem porque é uma previsão no artigo 30, inciso 4º da Constituição, que remete à legislação estadual. Por sua vez, por simetria, né, decorre do texto da Constituição, o texto da Constituição Estadual, que vai dizer que a Assembleia Legislativa tem a iniciativa de leis para dispor sobre regras de criação, organização e supressão de distritos nos municípios, né? Vamos lá, então, ó. Lei complementar. Então, você pode me perguntar, mas Raul, qual que é a lei? Então, a lei estadual que dispõe sobre isso, tá? A lei estadual que dispõe sobre isso, pessoal, é uma lei da época do governador Orestes Quercia, que é a lei complementar 651 do Estado de São Paulo. Então, ela tem lá como ementa o seguinte: dispõe sobre a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, e criação, organização e supressão de distritos. Tá? Então, são conceitos aí, né, diferentes. Tá? Então, a Lei Complementar 651 de 1999 está disciplinando, olha só, a própria emenda da lei. 2 assuntos, hein, gente? Primeiro, criação, fusão, incorporação, desmembramento de municípios. Esse é um assunto, né, que está dentro dessa lei estadual. O outro é criação, organização e supressão de distritos. Então, esses fenômenos aí, criação, fusão, incorporação e desmembramento para o município. Criação, organização e supressão de distritos. Tá? Então, o município cria, organiza e até mesmo, entre aspas, descria, ou seja, né, ele suprime, né, ele extingue o distrito, né? Mas ele, na mesma lei, você vai encontrar disposições para criar, para que ele exista efetivamente o município, sendo criado, né, por criação, fusão, incorporação ou desmembramento. Inclusive, é o que eu estou dizendo aqui, a criação normalmente sobre um distrito, que antes assim foi declarado na lei municipal com base na lei estadual como um distrito, e que aí ficou tão pujante, tão independente, com tanta influência, né, no entorno, que justifica-se que ele se torne aí um município, né? Quem é da região de Sumaré, que é próxima aqui, né, à minha cidade de Americana, né, quem é da região aqui de Sumaré, Nova Veneza, sabe que, por exemplo, o município de Nova Veneza, ele era, né, ou foi um distrito de Sumaré, depois se tornou, conforme o procedimento da legislação estadual, se tornou por lei um município, né? É um município com todas as características constitucionais, de autonomia tal do município. A mesma coisa, há uma discussão ainda em Sumaré, né? Sumaré também teve a emancipação do distrito, então, de Hortolândia, que, como vocês sabem, também é um importante município, né, densamente povoado, industrializado. Então, Hortolândia decorreu aí de uma situação anterior de distrito de Sumaré. Aqui em Americana, nós tínhamos até a década de 70, o município de Nova Odessa era um distrito de Americana, também se tornou um município, ou seja, demonstrando sempre que os distritos, à luz da lei estadual,
de São Paulo se tornam aí cidades, né? Então, basicamente, é esse o caminho. E aí nós temos aqui a doutrina do professor Isaac Newton Carneiro, Manual de Direito Municipal Brasileiro, página 57, que conclui o seguinte: enfim, os distritos se acomodam numa interessante posição que não lhes dá urbanidade suficiente para serem considerados seus centros como cidades, nem tampouco representação suficiente para que sejam consideradas pessoas jurídicas, né, o município mesmo. E, com isso, identidade suficiente para que sejam conhecidos como unidades políticas. Por isto, mesmo sua característica mais significativa, né, o distrito, está no seu estado incipiente de perspectiva de futuro município. Então, como eu sempre digo, o distrito ele é um município latente, né? É um município latente. Ele pode se tornar um município, né, porque ele é uma primeira divisão territorial do município e, uma vez havendo viabilidade, ele vai se tornar efetivamente um município. Tá? Então, distrito. Além de zona urbana, zona rural, distrito, né, temos aqui também um outro conceito que às vezes é usado, né, ainda hoje na legislação, que são as vilas. Né? O que são as vilas? Aí tem primeiro uma retrospectiva histórica, né? As vilas, pessoal, dentro da história das formações dos municípios e das cidades brasileiras, né, era, assim como as vilas romanas, né, era uma realidade que surgia a partir do apossamento privado, né? Ou seja, lá no Império Romano, como também aqui no Brasil, tanto no período imperial, colonial, imperial e depois mesmo de república, né, você tinha alguém, né, que ao se apossar de uma região, de uma área, né, privatisticamente falando, por exemplo, ali com uma fazenda, com uma produção agrícola ao redor, ali começava-se, então, se constituir alguns serviços, né, de apoio e tal, e a partir daí se tornava um núcleo habitacional e, portanto, né, um potencial aí município, né, uma potencial cidade, um potencial município. Hoje, conforme também o professor Isaac Newton Carneiro, as vilas representam tanto uma subdivisão territorial imposta à cidade, você pode ter isso previsto na lei municipal, a similitude do termo bairro, como também devem servir de sede de determinado distrito. Também a vila tem o apelo de emblemática identidade numa população em seu redor e mais expressivo reconhecimento, sendo que, em muitos casos, resiste como forma de orgulho e lembrança de trato essencial de um determinado povo. Bem, tirando essa parte final em que ele fala da identidade do povo com a sua vila, né, o que importa aqui chamar a atenção de vocês é o seguinte: vila é, primeiro, uma terminologia que historicamente nós vamos usar como um sinônimo de pequena cidade, pequeno núcleo habitacional, que poderá se tornar uma cidade, portanto, um município, como também, né, dentro da nossa legislação atual, normalmente a vila será o quê? Na lei municipal, uma área, uma divisão, um território, como se um bairro fosse. Tá? Então, a vila, ela acaba sendo um sinônimo de bairro. E, portanto, os bairros são as meras divisões da cidade. Como vocês sabem, acabei de dizer, normalmente a cidade, esse núcleo habitacional, terá um núcleo, né, um centro, o nome centro até tem essa ideia mesmo de centralizar, de concentrar as atividades econômicas, políticas, sociais típicas daquela cidade nesta região, e aí no entorno, né, como aí uma mancha de óleo que vai se espraiando, crescendo, você vai tendo, né, o parcelamento do solo, a definição de loteamentos e, portanto, dos bairros que vão constituir um município, né, vão constituir a zona urbana do município, a cidade, efetivamente. Então, divisão da cidade. Ou seja, no conceito de bairro, de vila, se confunde muito, como uma divisão do território da cidade, ok? Então, aí você tem, né, uma diferenciação em relação à divisão anterior aí de zona urbana, zona rural, né? Mas sempre a lei municipal prevendo essas subdivisões da cidade, tá? Então, o bairro ou vila, em muitas leis municipais, vai ser sinônimo, tá? Um sinônimo.
Então, vamos lá. Divisão da cidade. Toda cidade, o núcleo urbano, tem o seu núcleo de atividades típicas, né? Então, por exemplo, se é uma cidade muito de serviços, uma cidade industrial, nesse núcleo central você vai ter fortemente pujante o sistema financeiro, bancos, né? Prestação de serviços voltadas à atividade industrial, o comércio e assim por diante, né? Se é, por exemplo, uma cidade, né? Um município, melhor dizendo, que tenha mais uma vocação rural, vamos imaginar, o município de Rio Verde, no Goiás, né? Era muito voltado, o maior município de agronegócio, provavelmente esse núcleo urbano, né, terá, por exemplo, muitas fábricas de trator, de maquinário agrícola, etc., de tal forma que você aí vislumbra, né, pessoal, a própria vocação daquela cidade. Se a cidade tem uma vocação turística, como, por exemplo, a cidade de Circuitos das Águas, aqui no estado de São Paulo, entre tantas outras, você vai ter muito, dentro do núcleo dessa cidade, as atividades voltadas aos serviços, por exemplo, hotéis, hospedagens, né? Voltadas, portanto, a essa atividade de turismo. Então, assim, você não tem um padrão, obviamente, né? Mas você sempre terá claramente nessa cidade, ou seja, nesta zona urbana, nesta mancha urbanizada do território do município, você terá um núcleo em que atividades típicas daquela cidade deverão ser desenvolvidas conforme a sua própria realidade local econômica.